O milionário fica popmente chocado ao ver uma mendiga negra dançando com seu filho. Eduardo Ferraz nunca imaginou que aquela tarde abafada de verão traria algo tão estranho, tão inesperado, para dentro do silêncio sufocante da sua mansão em São Paulo. Aquele sobrado imenso, que um dia estava cheio de alegria, com risadas, passos apressados e a voz doce da mulher que ele amava, agora era só um labirinto de paredes frias e ecos de dor. A tragédia da perda da esposa abraçava a cada canto, e o estado crítico do filho Lucas deixava tudo ainda mais pesado. Eduardo vivia entre suas reuniões, números e planilhas. Tentava se esconder na rotina, buscando esquecer o vazio que apertava o peito. Mas nenhuma planilha trazia o calor que o som do riso de Lucas trouxe de volta. O menino, que quase se perdeu naquele acidente horrível, agora estava afundado num buraco emocional que nem os médicos conseguiam alcançar. Era como se uma névoa densa tivesse engolido sua alegria, seu brilho. A Cass. Naquele dia quente, enquanto o sol castigava o asfalto lá fora, Eduardo se escondeu atrás da porta do jardim. E o que viu deixou seu coração gelado, mas curvado de uma forma que ele não sabia explicar. Lucas, tão pálido, tão inacessível, estava dançando com Lívia. Os passos meio desajeitados, os sorrisos tímidos, os risos leves se misturavam ao canto dos pássaros, dançando em um ritmo que parecia quebrar o silêncio da casa. O choque foi imediato. Eduardo sentiu nó na garganta, as mãos tremendo como se o chão sumisse sob seus pés. Como era possível? Como alguém tão distante do mundo conseguir trazer Lucas para esse lado da vida? E ele, pai, onde estava nessa cena? Era uma imagem tão viva, tão dolorosa, que parecia cobrar de Eduardo sua própria ausência. Tentando engolir o aperto no peito, ele decidiu que precisava tentar se aproximar. Mas os medos lhe congelavam o corpo. O medo de fracassar de novo, de não ser o pai que Lucas precisava. Em outras sombras começaram a abrir-se, revelando segredos sobre a esposa que ele jamais soubera. Segredos que ameaçavam desmontar tudo o que restava da sua sanidade e daquela família partida. Então, num momento quase silencioso, Lucas olhou para ele e disse uma palavra simples, mas poderosa. Pai. Eduardo nunca esqueceria o temor naquela voz, a luz que piscou nos olhos do menino, a ponta de um caminho para fora daquela escuridão. Mas bem naquele instante, um estrondo brutal quebrou o silêncio da casa, um barulho estranho vindo do andar de cima. Algo tinha se quebrado, caído, ou talvez algo muito pior. Eduardo engoliu seco. O que seria? E como aquilo afetaria a frágil ponte que começava a se formar entre ele e Lucas? A tensão pairava no ar, espessa, sufocante, enquanto Eduardo encarava as sombras da casa. O mistério só estava começando, e ele sabia que não podia mais fugir. Mas teria coragem para enfrentar o que vinha lá de cima? Ei, antes de continuarmos com essa dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo estava paralisado. O som do estrondo vinha do andar de cima. Um barulho seco e cortante que cortou o clima de alegria e esperança como uma faca. Ele olhou para Lucas, que ainda tinha os olhos fixos nele, como se esperasse algo. A expressão no rosto do menino se transformou rapidamente de encanto para medo. E como um relâmpago, Eduardo pegou a mão de Lucas e foi correndo em direção à escada. Cada passo parecia um peso a mais em seu coração. A casa que antes parecia tão vazia, agora pulsava com uma energia estranha. O que seria aquele barulho? Algo caindo? Um acidente? Ele foi subindo, seu pânico só aumentando enquanto a imagem de Lucas dançando com Lívia se misturava com a incerteza. No andar de cima, ele viu a cena que mudaria tudo. O quarto de hóspedes, que estava trancado desde a morte de sua esposa, estava agora aberto. A porta balançava levemente, como se alguém tivesse saído rapidamente. E foi nesse momento que Eduardo sentiu um frio na espinha. Ele se aproximou lentamente, o peso do mundo em seus ombros. Quando entrou no quarto, viu um objeto no chão. Uma caixa de papelão velha, parcialmente aberta, e as suas mãos tremiam. Abriu a caixa e, para seu horror, encontrou fogo. Mas o que o atingiu em cheio
Foi uma foto de sua esposa, sorrindo, cercada por um grupo de amigos. No fundo da imagem, ele reconheceu um homem que não via há anos. O nome veio à sua mente como um grito. Rafael. O amigo que se distanciou, que desapareceu da vida deles após um conflito. Mas o que estava Rafael fazendo ali? Eduardo não quis acreditar no que estava vendo. Mas as coisas começaram a se encaixar de maneira horrível. Ele olhou mais adiante e encontrou um envelope. Ao abri-lo, seu coração despencou. Eram cartas de amor endereçadas à sua esposa. Tinham datas que iam desde o início do casamento até semanas antes do acidente. Não, sussurrou, tentando processar, a realidade se desmontando em sua frente. O caos dentro dele se intensificava. O eco da dor do que havia perdido se misturava à traição que começava a se revelar. Nesse instante, lembrou-se da expressão de Lucas. Aquela faísca de esperança que ele havia visto enquanto o filho dançava. Como podia agora olhar para o menino, sabendo que sua mãe levara segredos tão profundos? A fragilidade da relação deles parecia ruir diante da verdade. Tudo o que havia construído naqueles meses, todo o caminho de reconexão com Lucas, agora parecia desmoronar. Pai? A voz suave do menino atrás dele trouxe uma onda de desespero. Eduardo se girou, mas o olhar de Lucas estava carregado de confusão e dor. O menino tinha percebido que algo estava errado. Fica longe do quarto, Lucas. Eduardo disse, mas já era tarde. Lucas se aproximou. A inocência nas feições dele, a ternura e fragilidade, tudo o que ele mais amava estava agora à beira de um abismo. E se as cartas falassem? E se a verdade saísse e a conexão que estavam começando a construir fosse quebrada irreversivelmente? No clima pesado de tensão. E no momento em que ele entrou, uma nova revelação atravessou o ar. Eduardo percebeu que os olhos dela brilhavam com algo que ele não compreendia. Havia uma conexão, algo que ele não tinha notado até então. A verdade não era apenas dele. Havia mais ali do que aparentava. O que estaria escondido mais uma vez entre aquelas paredes? Com aquela sensação de que tudo estava prestes a explodir, Eduardo tinha certeza de que seria impossível voltar atrás. Ele engoliu seco. O presente e o passado estavam prestes a colidir, e ele não sabia se estava preparado para o que vinha. Eduardo encarava Lucas, o coração na boca. A incerteza pairava entre eles, espessa como a névoa que mergulhava a cidade lá fora. A cena estava tão prestes a se desfazer que ele quase podia sentir o momento escorregar entre seus dedos. Contudo, antes que pudesse explicar, a porta do quarto se abriu lentamente e a figura de Lívia surgiu. Seu olhar misturando preocupação e algo mais, algo que Eduardo não conseguiu. Mas antes que pudesse completar, um grito irrompeu do fundo da casa. Era um grito desesperado, agudo, quase sobrenatural. Eduardo e Lívia se olharam, a angústia fazendo suar as palmas de suas mãos. E então, como se o mundo tivesse entrado em câmera lenta, eles ouviram um barulho alto e o som de algo quebrando no andar de baixo. O ruído era estrondoso e perturbador. "Lucas, vem cá!" Eduardo gritou, puxando o menino para mais perto. Mas foi tarde demais. O garoto já estava correndo em direção ao intervalo da escada. "Fica longe, Lucas!" Lívia tentou intervir, mas foi em vão. O menino estava curioso, atraído pela confusão que quebrava o silêncio da casa. Eduardo, com a voz embargada, começou a subir a escada, os pés pesados como chumbo. Quando alcançaram o piso inferior, encontraram a cena que os congelou. O chão estava coberto de vidro quebrado. A moldura de um espelho estava estilhaçada, refletindo caco de luz e sombras. Ao lado do espelho estava uma figura, uma mulher com uma cabeleira desgrenhada e roupas desbotadas, seus olhos fundos como abismos. Era Clara, a mentora de Eduardo na empresa, a pessoa que havia se afastado anos atrás. "Clara, o que você está fazendo aqui?" A voz de Eduardo saiu como um sussurro incrédulo. Ela olhou para ele com um misto de alucinação e desespero. "Eduardo, você não entende. Eles estão vindo atrás de mim." Eduardo mal sabia como responder. As perguntas a fervilharem na mente. "Quem? O que você quer dizer?" Mas antes que ele pudesse, Clara começou a falar sobre segredos ocultos, sobre coisas que Eduardo nunca imaginou. Ele não estava morto, Eduardo. Eu vi. Clara gritava agora em um estado quase delirante. "Rafael, ele está envolvido em algo grande e eu não posso ficar. A casa deles não é segura." O nome dela cortou o ar como uma faca. Rafael, aquele que Eduardo achava ter deixado para trás, que usara a vida dele como uma peça de xadrez. Segredos que Eduardo pensou terem morrido para sua esposa,
começaram a ressurgir como fantasmas na luz do dia. O choque na expressão de Lucas crescia, revelando o impacto daquela revelação. Eduardo, você precisa entender. Clara tentou se aproximar, mas Lívia, como um escudo protetor, se interpôs entre eles. Chega! Você não pode colocar essa criança nessa história, ela exclamou, intensificando a tensão que já pairava no ar. Mas a verdade é que Lucas está em perigo. Rafael é mais do que você sabia. Ele está procurando por você e pode querer usar seu filho. Clara desesperava-se, suas mãos trêmulas no ar, como se tentasse alcançar algo que todos eles estavam prestes a perder. Eduardo mal processava as palavras, enquanto o pânico começava a invadir seu corpo. A história que ele pensou ter compreendido se desfez em uma nuvem de incerteza. No coração daquela casa, novas sombras se formavam, segredos não revelados brotavam, e tudo parecia ameaçar a frágil unidade que começava a se erguer entre ele e Lucas. Por que você foi embora? As palavras de Eduardo saíram como um fio de voz, perdendo-se no barulho crescente de um mundo que estava prestes a desmoronar. A revelação de Clara fez a tensão cortar o ar. Tudo o que ele conhecia agora desmoronava, revelando uma nova e horrenda realidade. E enquanto Eduardo tentava agarrar um fio de controle, uma sensação aterrorizante pulsava. Quem realmente estava no comando daquela história? A confusão só aumentava, e uma pequena parte dele percebeu que talvez tudo o que sabia sobre amor, passado e... Contudo, antes que pudesse explicar, a porta do quarto se abriu lentamente e a figura de Lívia surgiu. Seu olhar misturando preocupação e algo mais. Algo que Eduardo não conseguia decifrar. Eduardo, Ela hesitou, as palavras parecendo sufocadas. Mas antes que pudesse completar, um grito irrompeu do fundo da casa. Era um grito desesperado, agudo, quase sobrenatural. Eduardo e Lívia se entreolharam, a angústia fazendo suar as palmas de suas mãos. E então, como se o mundo tivesse entrado em câmera lenta, eles ouviram o barulho alto e o som de algo quebrando no andar de baixo. O ruído era estrondoso e perturbador. Lucas, vem cá! Eduardo gritou, puxando o menino para mais perto. Mas foi tarde demais. O garoto já estava correndo em direção ao intervalo da escada. Fica longe, Lucas! Lívia tentou intervir, mas foi em vão. O menino estava curioso, atraído pela confusão que quebrava o silêncio da casa. Eduardo, com a voz embargada, começou a subir a escada, os pés pesados como chumbo. Quando alcançaram o piso inferior, encontraram a cena que os congelou. O chão estava coberto de vidro quebrado. A moldura de um espelho estava estilhaçada, refletindo cacos de luz e sombras. Ao lado do espelho estava uma figura. Uma mulher com uma cabeleira desgrenhada e roupas desbotadas. Seus olhos fundos como abismos. Era a Clara da empresa na empresa. A pessoa que havia se afastado anos atrás. Clara, o que você está fazendo aqui? A voz de Eduardo saiu como um sussurro incrédulo. Ela olhou para ele com um misto de alucinação e desespero. Eduardo, você não entende. Eles estão vindo atrás de mim. Eduardo mal sabia como responder. As perguntas fervilhando na mente. Quem? O que você quer dizer? Mas antes que ele pudesse, Clara começou a falar sobre segredos ocultos, sobre coisas que Eduardo nunca imaginou. Ele não estava morto, Eduardo. Eu vi. Clara gritava agora, em um estado quase delirante. Rafael, ele está envolvido em algo grande, e eu não posso ficar. A casa deles não é segura. O nome dela cortou o ar, como uma faca. Rafael, aquele que Eduardo achava ter deixado para trás, que usara a vida dele como uma peça de xadrez. Segredos que Eduardo pensou ter morrido com sua esposa começaram a ressurgir como fantasmas na luz do dia. O choque na expressão de Lucas crescia, revelando o impacto daquela revelação. Eduardo, você precisa entender. Clara tentou se aproximar, mas Lívia, como escudo protetor, se interpôs entre eles. Chega! Você não pode colocar essa criança nessa história! Ela exclamou, intensificando a tensão que já pairava no ar. Mas a verdade é que Lucas está em perigo. Rafael é mais do que você sabia. Ele está procurando por você e pode querer usar seu filho. Clara desesperava-se, suas mãos trêmulas no ar, como se tentasse alcançar algo que todos eles estavam prestes a perder. Eduardo mal processava as palavras, enquanto o pânico começava a invadir seu corpo. A história que ele pensou ter compreendido se desfez em uma nuvem de incerteza. No coração daquela casa, novas sombras se formavam, segredos não revelados brotavam, e tudo parecia ameaçar a frágil unidade que começava a se erguer entre ele e Lucas.
Por que você foi embora? As palavras de Eduardo saíram como um fio de voz, perdendo-se no barulho crescente de um mundo que estava prestes a desmoronar. Então ocorreu algo que congelou todos no lugar. Um estrondo, um barulho ensurdecedor, como se a casa estivesse gritando, e de repente a energia elétrica falhou, mergulhando tudo na escuridão profunda. Os gritos de Clara se tornaram ecos surdos na penumbra, enquanto a casa tremia. Eduardo sentiu seu coração quase parar. O pânico tomou conta. Em meio aos gritos, ele conseguiu ouvir o som de passos apressados vindo de fora, e então uma porta sendo arrombada. O terror se instalou no peito. Por favor, não, sussurrou Eduardo, sabendo que a situação havia se tornado um pesadelo. A porta, Lívia gritou, mas não havia tempo. A figura de um homem apareceu na claridade fraca da luz do luar, e Eduardo sentiu o sangue ferver em suas veias. Era Rafael. O homem que pensara ter perdido em meio aos segredos e mentiras do passado. Surpresa, irmão. Rafael riu. A voz dele era um punhal, afiada e cheia de desprezo. Achei que você nunca fosse encontrar a verdade, mas aqui estamos nós. O choque foi brutal. A revelação se instalou em um silêncio agudo. Todos os segredos e mentiras balançavam nas paredes da casa. Eduardo, Lívia e Lucas estavam no centro de uma tempestade. E agora tudo o que acreditavam saber seria jogado por terra. A pergunta ficou latente no ar. Até onde o Rafael estava disposto a ir para desmantelar a vida que Eduardo tentava reconstruir? Eduardo encarava Lucas, o coração na boca. A tensão no ar era palpável. Rafael, de pé ali, tinha um sorriso que irradiava malícia. Enquanto Eduardo tentava processar tudo, outra figura emergiu da escuridão. Era Clara, a mulher que ele nunca imaginou que voltaria, e a expressão dela era de puro desespero. Eduardo, você não tem ideia do que ele fez. Não é seguro. Antes que Eduardo pudesse questionar, uma luz forte cortou a escuridão, iluminando a espera tensa. O barulho do carro vindo da rua se misturou ao grito de Clara. E Eduardo fixou os olhos na janela. Que era isso? Ele viu uma silhueta passar, uma sombra familiar que ecoou como um eco distante. Lá fora, Lívia gritou, apontando. Ele trouxe pessoas. O pânico estourou como um balão. Uma batida na porta principal ecoou pela casa, seguida de vozes ásperas. Eduardo olhou para Lucas. O menino estava pálido e seu olhar cheio de medo. Ele sentiu sua coração disparar. Era agora ou nunca. Rafael riu, mas era um rir sem alegria. A festa apenas começou, irmão. Tudo o que você ama está prestes a se desfazer. Eduardo correu para a porta, mas Clara o puxou de volta. Eduardo, você não pode abrir. Eles vêm atrás de você e da verdade. Antes que pudesse voltar atrás, a porta se abriu com um estrondo e vários homens de aparência ameaçadora invadiram a casa. Eduardo viu seus rostos, tatuagens, olhares cruéis. O ar ficou pesado. Ele percebeu que não era apenas um confronto familiar que estava prestes a acontecer, mas algo muito mais sinistro. Cadê ele? Um dos homens persou com uma voz como um trovão. Era como se o muro tivesse sido erguido e a história da sua vida se tornasse um pesadelo. Quem? Eduardo conseguiu balbuciar, o frio correndo por sua espinha. Rafael. Onde está Rafael? O homem avançou e Eduardo se afastou instintivamente. Olhos fixos em Rafael, que continuava impassível, como se tudo isso fosse um show. E então, como se o tempo tivesse parado, Clara gritou. Não, ele está aqui e ele sabe de tudo. A revelação foi como um soco no estômago. Os homens se viraram para Rafael e a tensão no ambiente explodiu como uma bomba. Eduardo se sentiu perdido. Clara, o que você está dizendo? Rafael finalmente falou, sua voz baixa e controlada. Você realmente acha que eu estava sozinho nesse jogo? Clara é uma conspiradora. Ela sempre soube. Este plano não é só meu. Os olhares se voltaram para Clara. Eduardo não entendia mais nada. O que ela havia escondido? O que havia entre eles? Ele queria gritar, mas o nó na garganta calou toda e qualquer palavra. Então, no clímax desse conflito, Rafael deu um passo à frente e, com um movimento rápido, puxou um objeto do bolso. Era um pendrive. Todo o seu passado, Eduardo. As verdades sombrias de todos nós. Um toque e tudo vai se revelar. Eduardo engoliu seco. Ele sabia que isso mudaria tudo. A esperança que começava a renascer com Lucas poderia facilmente se transformar em ruína. Olhou para o filho, esperando que a inocência dele permanecesse intocada em meio a tudo isso. As vozes começaram a se elevar. O medo pairava no ar.
Não, não pode fazer isso! Eduardo gritou, desesperado, enquanto o homem se aproximava. O som de um disparo fez o coração de todos parar. Um eco cortante. Eduardo sentiu o tempo parar. A cena diante dele se desfez em um borrão de confusão e gritos. Ele olhou para Clara, para Rafael, e então para Lucas, tudo se misturando em uma única imagem. E nesse momento de caos, algo inesperado aconteceu. Um golpe ensurdecedor fez a janela estilhaçar, e em um movimento inesperado, um terceiro personagem entrou em cena. Uma mulher de cabelo negro, com um olhar determinado. Seu rosto era familiar. A mãe de Rafael, desaparecida há anos, apareceu das sombras. E então a sala estava cheia de revelações e segredos se desenrolando diante deles. Eduardo se perguntava se de fato a verdade um dia poderia ver a luz. Ele olhou para Lucas, as perguntas fervilhando na mente, enquanto a casa se tornava um palco de confissões, confrontos e chamas do passado que nunca deveriam ter sido reacesas. O jogo estava apenas começando, e o que vinha a seguir poderia derrubar todos. Eduardo encarava Lucas, o coração na boca, a tensão no ar era palpável. Rafael, de pé ali, tinha um sorriso que... Era Clara, a mulher que ele nunca imaginou que voltaria, e a expressão dela era de puro desespero. Eduardo, você não tem ideia do que ele fez. É seguro. Antes que Eduardo pudesse questionar, uma luz forte cortou a escuridão, iluminando a espera tensa. O barulho do carro vindo da rua se misturou ao grito de Clara, e Eduardo fixou os olhos na janela. O que era isso? Ele viu uma silhueta passar, uma sombra familiar que ecoou como um eco distante. Lá fora, Lívia gritou, apontando. Ele trouxe pessoas. O pânico estourou como um balão. Uma batida na porta principal ecoou pela casa, seguida de vozes ásperas. Eduardo olhou para Lucas. O menino estava pálido e seu olhar cheio de medo. Ele sentiu seu coração disparar. Era agora ou nunca. Rafael riu, mas era um riso sem alegria. A festa apenas começou, irmão. Tudo o que você ama está prestes a se desfazer. Eduardo correu para a porta, mas Clara o puxou de volta. Eduardo, você não pode abrir. Eles vêm atrás de você. E da verdade, antes que pudesse voltar atrás, a porta se abriu com um estrondo e vários homens de aparência ameaçadora invadiram a casa. Eduardo viu seus rostos, tatuagens, olhares cruéis. O ar ficou pesado. E ele percebeu que não era apenas um confronto familiar que estava prestes a acontecer, mas algo muito mais sinistro. Cadê ele? Um dos homens perguntou, com uma voz como um trovão. Era como se um muro tivesse sido erguido e a história da sua vida se tornasse um pesadelo. Quem? Eduardo conseguiu balbuciar, o frio correndo por sua espinha. Rafael! Onde está Rafael? O homem avançou e Eduardo se afastou instintivamente. Olhos fixos em Rafael, que continuava impassível, como se tudo isso fosse um show. E então, como se o tempo tivesse parado, Clara gritou. Não! Ele está aqui e ele sabe de tudo! A revelação foi como um soco no estômago. Os homens se viraram para Rafael e a tensão no ambiente explodiu como uma bomba. Eduardo se sentiu perdido. Clara, o que você está dizendo? Rafael finalmente falou, sua voz baixa e controlada. Você realmente acha que eu estava sozinho nesse jogo? Clara é uma conspiradora. Ela sempre soube. Este plano não é só meu. Os olhares se voltaram para Clara. Eduardo não entendia mais nada. O que é que ela havia escondido? O que é que havia entre eles? Ele queria gritar, mas o nó na garganta calou toda e qualquer palavra. Então ocorreu algo que congelou todos no lugar. Um estrondo, um barulho ensurdecedor, como se a casa estivesse gritando. E de repente, a energia elétrica falhou, mergulhando tudo na escuridão profunda. Os gritos de Clara se tornaram ecos surdos na penumbra, enquanto a casa tremia. Eduardo sentiu seu coração quase parar. O pânico tomou conta. Em meio aos gritos, ele conseguiu ouvir o som de passos apressados vindo de fora. Então uma porta sendo arrombada. O terror se instalou no peito. Por favor, não! Sussurrou Eduardo, sabendo que a situação havia se tornado um pesadelo. A porta! Lívia gritou, mas não havia tempo. A figura de um homem apareceu na claridade fraca da luz do luar, e Eduardo sentiu o sangue ferver em suas veias. Era Rafael, o homem que pensara ter deixado para trás em meio aos segredos e mentiras do passado. E ao lado de Rafael, uma mulher apareceu. Sua expressão era fria e controlada. Eduardo quase não acreditou no que via. Era Maria, a irmã de Rafael, que desaparecerá há anos em circunstâncias misteriosas.
O tempo parecia ter desmoronado ao seu redor, como se ela nunca tivesse estado longe. Você não deveria estar aqui, Maria. Rafael gritou, e o horror estampado nos rostos de todos se intensificou. E você não deveria ter esquecido de mim. Maria riu, mas não era riso de felicidade. O som era gélido, como o vento cortante. Quando você decidiu ficar com Pudo, você esqueceu de quem realmente é. E agora, bem, agora sou eu quem vai tomar tudo de você. Tudo ficou em silêncio. As revelações se desdobravam como uma tempestade. A conexão entre os irmãos, os segredos enterrados, cada palavra lançada era uma facada. Eduardo olhou para Lucas, seu filho, e sentiu um aperto no coração. O que era tudo aquilo? A história que pensou que tinha em suas mãos estava se desmanchando, e no fundo ele soube. Talvez nunca tivesse visto toda a verdade. Maria, por favor. Não, Eduardo tentou argumentar. Isso não precisa ser assim. Ela sorriu, um sorriso sombrio que iluminou brevemente seu rosto. Ah, Eduardo, você não entende. Isso sempre foi pessoal. Então, com um movimento rápido, Maria deu um passo à frente e tirou de seu bolso uma foto antiga. Eduardo sentiu a respiração falhar. A imagem mostrava a família de Eduardo, mas havia mais. Rafael, Clara e uma jovem mulher ao lado. Alguém que lembrava muito Maria. Reconhece essa pessoa, Eduardo? A voz dela cortou o silêncio como uma faca. Ela era testemunha de um segredo que poderia arruinar tudo. E eu não posso deixar isso acontecer. Eduardo olhou de novo para Lucas, então olhou em volta. Todos estavam olhando, esperando que alguma avalanche de revelações os atingisse. Eu não vou deixar você machucar meu filho. Eduardo gritou, adrenalina correndo em suas veias. Mas Maria só riu, uma risada ecoante que fez o cabelo de Eduardo arrepiar. Cuidado com suas palavras, Eduardo. Você não sabe o que está realmente em jogo aqui. O clima apertou e o mundo ao seu redor parecia vibrar com a tensão. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo de uma vez por todas. Enquanto a luz começava a voltar, trazendo com ela uma nova onda de revelações, Eduardo percebeu que no fundo daquela casa não havia só segredos. Havia um labirinto de traições e a realidade estava prestes a se desdobrar de maneira devastadora. O que Maria sabia poderia não só ameaçar a vida de todos ali, mas também redefinir a própria. Eduardo encarava Lucas, o coração na boca. A tensão no ar era palpável. Rafael, de pé ali, tinha um sorriso que irradiava malícia. Enquanto Eduardo tentava processar tudo, outra figura emergiu da escuridão. Era Clara, a mulher que ele nunca imaginou que voltaria, e a expressão dela era de puro desespero. Eduardo, você não tem ideia do que ele fez. Não é seguro. Antes que Eduardo pudesse questionar, uma luz forte cortou a escuridão, iluminando a espera tensa. O barulho do carro vindo da rua se misturou ao grito de Clara, e Eduardo fixou os olhos na janela. O que era isso? Ele viu uma silhueta passar, uma sombra familiar que ecoou como um eco distante. Lá fora, Lívia gritou, apontando. Ele trouxe pessoas. O pânico estourou como um balão. Uma batida na porta principal ecoou pela casa, seguida de vozes ásperas. Eduardo olhou para Lucas. O menino estava pálido e seu olhar cheio de medo. Ele sentiu seu coração disparar. Era agora ou nunca. Rafael riu, mas era um riso sem alegria. A festa apenas começou, irmão. Tudo que você ama está prestes a se desfazer. Eduardo correu para a porta, mas Clara o puxou de volta. Eduardo, você não pode abrir! Eles vêm atrás de você, e da verdade. Antes que pudesse voltar atrás, a porta se abriu com um estrondo e vários homens de aparência ameaçadora invadiram a casa. Eduardo viu seus rostos, tatuagens, olhares cruéis. O ar ficou pesado e ele percebeu que não era apenas um confronto familiar que estava prestes a acontecer, mas algo muito mais sinistro. Cadê ele? Um dos homens perguntou, com uma voz como um trovão. Era como se um murro tivesse sido erguido e a história da sua vida se tornasse um pesadelo. Quem? Eduardo conseguiu balbuciar, o fio correndo por sua espinha. Rafael. Onde está Rafael? O homem avançou e Eduardo se afastou instintivamente. Olhos fixos em Rafael, que continuava impassível, como se tudo isso fosse um show. E então, como se o tempo tivesse parado, Clara gritou. Não! Ele está aqui e ele sabe de tudo. A revelação foi como um soco no estômago. Os homens se viraram para Rafael e a tensão no ambiente explodiu como uma bomba. Eduardo se sentiu perdido. Clara, o que você está dizendo? Rafael finalmente falou, sua voz baixa e controlada.
Você realmente acha que eu tava sozinho nesse jogo? Clara é uma conspiradora. Ela sempre soube. Esse plano não é só meu. Os olhares se voltaram para Clara. Eduardo não entendia mais nada. O que ela havia escondido? O que havia entre eles? Ele queria gritar, mas o nó na garganta calou toda e qualquer palavra. Então ocorreu algo que congelou todos no lugar. O estrondo, um barulho ensurdecedor, como se a casa estivesse gritando, e de repente a energia elétrica falhou, mergulhando tudo na escuridão profunda. Os gritos de Clara se tornaram ecos surdos na penumbra, enquanto a casa tremia. Eduardo sentiu seu coração quase parar. O pânico tomou conta. Em meio aos gritos, ele conseguiu ouvir o som de passos apressados vindo de fora. E então uma porta sendo arrombada. O terror se instalou no peito. Por favor, não, sussurrou Eduardo, sabendo que a situação havia se tornado um pesadelo. A porta! Lívia gritou, mas não havia tempo. A figura de um homem apareceu na claridade fraca da luz do luar, e Eduardo sentiu o sangue ferver em suas veias. Era Rafael. Homem que pensara ter deixado para trás em meio aos segredos e mentira do passado. E ao lado de Rafael, uma mulher apareceu. Sua expressão era fria e controlada. Eduardo quase não acreditou no que via. Era Maria, a irmã de Rafael, que desaparecera há anos, em circunstâncias misteriosas. O tempo parecia ter desmoronado ao seu redor, como se ela nunca tivesse estado longe. Você não deveria estar aqui, Maria! Rafael gritou. E o horror estampado nos rostos de todos se intensificou. E você não deveria ter esquecido de mim. Maria riu, mas não era riso de felicidade. O som era gélido, como vento cortante. Quando você decidiu ficar com tudo, você se esqueceu de quem realmente é. E agora? Bem, agora sou eu quem vai tomar tudo de você. Tudo ficou em silêncio. As revelações se desdobravam como uma tempestade. A conexão entre os irmãos, os segredos enterrados, cada palavra lançada era uma facada. Eduardo olhou para Lucas e então olhou em volta. Todos estavam olhando, esperando que alguma avalanche de revelações os atingisse. Eu não vou deixar você machucar meu filho! Eduardo gritou, a adrenalina correndo em suas veias. Mas Maria só riu. Uma risada ecoante que fez o cabelo de Eduardo arrepiar. Cuidado com suas palavras, Eduardo. Você não sabe o que está realmente em jogo aqui. O clima apertou e o mundo ao seu redor parecia vibrar com a tensão. O que estava prestes a acontecer podia mudar tudo de uma vez por todas. O eco de palavras não ditas pairava no ar enquanto Maria se virava para os homens ao seu lado, dando um sinal. O tempo parecia estagnar. Agora é a hora da verdade, Eduardo. Ela gritou, e com um movimento rápido fez um gesto para um dos homens. Antes que Eduardo pudesse processar, um deles avançou em direção a Clara com o punho fechado. Você vai nos dizer onde está a informação ou... E ali, com a luz fraca brincando nas sombras, Clara deslizou para trás, os olhos se arregalando em pânico. Não, por favor! O homem hesitou e Eduardo viu uma oportunidade. Calma! O que você precisa saber? Posso ajudar? Ele sentiu a tensão crescente, a certeza de que uma decisão errada colocaria tudo em risco. Mas antes que qualquer um pudesse sorrir de alívio, o homem fez um gesto e o que aconteceu a seguir foi incompreensível. Uma explosão repentina ensurdecedora surgiu de fora da casa, fazendo tudo tremer. A janela se estilhaçou, a porta voou aberta e uma onda de fumaça e destroços invadiu o ambiente. O caos tomou conta. Eduardo mal conseguia respirar enquanto as sombras se tornavam revelações diante de seus olhos. E enquanto todos se viravam para a entrada, em meio à fumaça, uma figura se destacou. Era um homem com um olhar predador, vindo diretamente em direção a eles. Era Francisco, o amigo de infância de Eduardo, que ele nunca soubera que estava envolvido com Rafael. Surpresa de novo, Eduardo! A voz dele soou como um trovão. E então tudo ao redor parecia desmoronar, enquanto os relacionamentos se transformavam em traição e o passado se tornava o presente cheio de caos. Eduardo sentiu que o chão se abria sob seus pés. O que esse homem poderia querer? Qual era o verdadeiro jogo? Ao olhar para Lucas, a sensação de desespero crescia. Os segredos que estavam para ser revelados mudariam tudo. Ele não tinha ideia do que aconteceria em seguida. Eduardo encarava Lucas, o coração acelerado, apavorado com a presença de Francisco. O que mais poderia acontecer? Mas antes que pudesse se mover, sentiu uma sensação fria percorrer sua espinha. Uma parte de sua mente estava em conflito,
tentando entender o porquê de tudo aquilo. O que estava acontecendo na vida dele. Eduardo, você tem que fazer algo! Gritou Clara, os olhos arregalados, enquanto as pessoas ameaçadoras se aproximavam com passos pesados, desencadeando um pânico contido. Fica atrás de mim, Lucas, Eduardo disse, levando o filho para mais perto, mas seus olhos estavam fixos em Rafael. O irmão parecia tão despreocupado, como se de alguma forma estivesse no controle de toda aquela situação. Você não pode salvá-los, Eduardo. A verdade sempre aparece, não é? Francisco disse com um sorriso involuntariamente cruel. E então, no movimento rápido, algo aconteceu que ninguém... Está tudo errado. Ele mal conseguia falar, a cabeça girava. Mãe, como você está aqui? O que está acontecendo? O labirinto de emoções o dominava. Eu precisava voltar, precisava proteger você e Lucas. A verdade não é o que você pensa. Não é segurança. A adrenalina pulsava nas veias de Eduardo, enquanto tentava absorver a imagem da mãe ao mesmo tempo em que os homens se aproximavam. Maria, a irmã de Rafael, que estava indo em direção a eles, parou em seco, expressão perplexa. Você não pode estar viva. Sua voz tremia enquanto transparecia em seu rosto. E você não sabe de nada, Maria. Eles estão manipulando você, Helena gritou. E o clima se tornou instantaneamente explosivo. Pare! Rafael disparou, mas a tensão estava insuportável. Era um jogo perigoso, em que nenhuma das peças estava onde deveria. E de repente tudo parecia bem mais nebuloso. No calor do momento, outra batida forte na porta fez todos se virarem. Mais homens. Eles estavam armados, os rostos conhecidos de pessoas que Eduardo nunca esperava ver ali. Um deles era um antigo colega de escola, Marco, que parecia ter mergulhado em um mundo sombrio e ameaçador. Eduardo, você tem que vir com a gente, Marco gritou, com o olhar acabado. Mas antes que Eduardo pudesse processar, a atmosfera mudou outra vez. Não pode ser, murmurou Clara, enquanto a verdade lhe cortava como uma lâmina. Eles sabem que você está aqui. E no meio da confusão, Lucas, que havia permanecido em silêncio, começou a empurrar-se para fora do espaço seguro de Eduardo com um olhar determinado. Pai, ele gritou, quem são essas pessoas? O que está acontecendo? E aquele um pedido simples, inocente, fez o chão sob os pés de Eduardo despencar. Ele se virou, olhando fundo nos olhos de seu filho, e viu não apenas a inocência, mas a confusão e o medo. Como que ele poderia proteger Lucas agora, quando tudo estava se desmoronando ao seu redor? Nesse exato instante, Maria falou, sua voz um sussurro cortante. A culpa de tudo isso é sua, Eduardo. Se você houvesse ficado longe, nada disso teria acontecido. O choque passou como um relâmpago. A última palavra ecoou, e algo se movia nas sombras. Eduardo não sabia se era dor ou desespero que crescia. O que Maria disse fez a cabeça girar. De repente, uma explosão de luz brilhou na sala. Uma centelha que iluminou tudo por um instante. E Eduardo sentiu a pressão em seu peito aumentar. O peso das palavras se somava ao seu terror. E num instante de clareza, ele percebeu. Todos estavam em perigo. Ele tinha que decidir. E a resposta estava mais próxima do que ele pensava. Mas no fundo de sua mente, uma ideia aterrorizante começou a florescer. O que se a verdade não fosse o que ele imaginava? E o que se aquele jogo tivesse apenas começando? Essa questão pairava no ar, enquanto o labirinto de relacionamentos e segredos ameaçava fechar-se sobre eles. Enquanto a fumaça se espalhava pela sala, Eduardo fixou o olhar em Lucas, que estava paralisado, as mãos trêmulas segurando o ar. O caos ao redor parecia distante, como se tudo tivesse acontecendo em outro universo. Rafael, com um sorriso malicioso ainda em seu rosto, olhou para a mãe e então para Clara, seu olhar manipulatório indicando que a casa não era o único campo de batalha. É isso mesmo, Eduardo. O jogo está apenas começando, Rafael disse, seus olhos brilhando. Você sempre foi tão ingênuo. Era Miguel, o avô de Lucas, que todos acreditavam estar morto desde o acidente que levou a vida de sua esposa. Miguel! Eduardo exclamou, o coração batendo descompassado. Você tá vivo? Os olhos de Miguel estavam cheios de uma determinação feroz. Eu não tinha escolha, Eduardo. Estava escondido. Mas a verdade precisa vir à tona. E agora vocês precisam saber quem realmente controla tudo. A sala estava em silêncio. A mistura de emoções é palpável. O jovem Lucas olhava para os adultos, incapaz de compreender o turbilhão de revelações. Mas então Miguel olhou diretamente para Rafael. Você não deveria ter deixado o passado voltar. Há muito em jogo aqui. E assim, as peças começaram a se mover.
Eduardo viu os rostos mudarem. Rafael se tornava pálido, e mesmo Maria, que até então parecia confiante, estava agora hesitante. Como você sabe disso? Ela perguntou, a voz trêmula. Porque eu é a parte disso, Miguel respondeu, baixando a voz, mas o impacto de suas palavras foi como um raio. Rafael sempre foi o meu plano, o meu jogo. Ele ainda não sabe, mas está prestes a se surpreender. A sala rompeu em borborinho. Eduardo estava confuso. Ele sempre imaginou que Miguel tivesse uma ligação lúgubre com o passado, mas nunca assim. Rafael respirava rápido, visivelmente indignado. Você não pode, ele gritou. Você está interferindo. E em meio a toda aquela tensão, algo na expressão de Clara se transformou. Uma sombra de conhecimento cruzou seu rosto. Eduardo, é isso mesmo. O que Miguel disse faz sentido. Ele sempre esteve atrás de você. Vocês só não perceberam. O chão sob os pés de Eduardo se abriu. Ele olhou para Lucas, que ainda estava parado, confuso, e então voltou a focar em Miguel. Você estava atrás de mim o tempo todo? Eu queria te proteger, Eduardo. Miguel afirmou, estendendo a mão, como se quisesse tocar o filho. Mas Rafael não ia me deixar. Ele sabe que pode me usar contra você. O olhar entre Rafael e Miguel era mortal. Entre gritos e sussurros, a eletricidade no ar aumentava. Só então Eduardo entendeu que tudo o que pensava saber sobre família e lealdade estava em um feixe de mentiras. Não pode ser. Não consigo acreditar. E então a verdade explodiu. Maria, com lágrimas nos olhos, virou-se para os outros. Eu sou mãe de Lucas. Ele é meu filho. A revelação chocou a todos, e o tempo parecia ter parado, enquanto Stefano, o amigo de Rafael, olhava incrédulo. Você não pode fazer isso. Tá mentindo. Rafael gritou, a raiva transbordando. Mas as verdades estavam se desdobrando como um conto de terror, e todos os olhares agora estavam voltados para Lucas, que mal sabia do que se passava. Eduardo engoliu em seco. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Mas no fundo, ele já havia sentido. O passado tinha suas garras firmes sobre eles, e agora tudo se tornava muito claro. Enquanto um silêncio pesado cobria a sala, Miguel deu um passo à frente. Precisamos agir agora. O que está por vir vai mudar tudo. E vocês ainda não sabem a extensão do que Rafael realmente quer. Com essas palavras, a tensão disparou. As forças estavam se unindo, os vínculos se quebrando. E Eduardo percebeu que a batalha estava apenas começando. Como ele poderia proteger Lucas? No espaço confuso entre passado e presente, ele sentiu a urgência de agir antes que tudo se desfizesse. E na mente, uma pergunta dominava. Qual era o verdadeiro plano de Rafael? O olhar de Eduardo cravou-se em Rafael, a certeza de que nada seria como antes. A verdade e a traição se entrelaçavam, e ele não sabia se estava preparado para o que viria a seguir. Eduardo sentiu uma tempestade de emoções. Ele olhou para Lucas perplexo e viu nos olhos do filho um misto de medo e confusão. O momento era elétrico. A verdade que estava prestes a se desdobrar poderia mudar tudo. Lucas, fique perto de mim, ele ordenou, o coração acelerando em um ritmo frenético. Quem são essas pessoas? O que está acontecendo, pai? A voz de Lucas tremia e Eduardo desejou poder protegê-lo de toda aquela confusão. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Vamos dar uma chance a todos, disse Miguel com firmeza, olhando para Rafael e os homens que estavam com ele. A verdade precisa ser revelada e temos que encarar isso juntos. Você não está em posição de dar ordens, velho. Rafael retorquiu, seu olhar furioso cortando o ar. Mas Miguel não se moveu. Eduardo viu ali uma força que antes não percebia no avô de Lucas, como se tudo o que tivesse passado o tornasse inquebrável. Enquanto as palavras de Rafael ecoavam, Clara se aproximou, um brilho de desespero nos olhos. Eduardo, precisamos unir nossas forças. Rafael não pode nos dividir. Ele não tem controle sobre a verdade que vocês têm. A atmosfera fez Eduardo se sentir preso entre o caos e a esperança. Ele estava cansado de segredos e mentiras. E, finalmente, decidiu que era hora de enfrentar os fantasmas do passado. Basta. Precisamos acabar com isso. Não podemos deixar mais nada nos separar. A tensão era palpável e um movimento rápido. Eduardo se virou para Lucas. Escute, filho, existe uma história que envolve todos nós. E é hora de você saber. Ele puxou o garoto para mais perto, pisando na linha tênue entre proteção e revelação. Prepare-se, porque vão surgir verdades que vão mudar tudo, Miguel disse, sua voz firme,
como se a força dele pudesse criar um escudo ao redor da família. Rafael soltou uma risada nervosa, tentando parecer confiante enquanto dizia: "Você acha que pode desmascarar tudo isso, Eduardo? Você não sabe do que eu sou capaz." A tensão crescia, e Eduardo percebeu que qualquer movimento em falso poderia causar uma explosão. "E o que você vai fazer? Controlar todos com medo?" Clara disparou, a coragem dela iluminando a sala. Era como se a força dela pudesse romper as correntes que o seguiam. Naquele momento foi como se tudo se congelasse. Lucas olhou para o grupo, enxergando as fraquezas de cada um. "Apenas pare!" ele gritou. A voz, aquilo era como um clarão em meio à escuridão. "Por que não podem apenas parar de brigar? Somos todos uma família." A palavra família fez ecoar nas paredes daquela casa cheia de segredos. Eduardo sentiu a verdade das palavras de Lucas atravessar sua dor. Era um chamado à união, à esperança. Ele se virou para Rafael. "O que você realmente quer, irmão?" Rafael parecia hesitar, o olhar desmoronando por um breve momento, mas logo substituído pela frustração. "Quero o que até é meu, e não tenho medo de usar o que for preciso para consegui-lo." "Mas isso não é o que você sempre quis." Maria interveio a voz tensa. "Você queria a felicidade, não controle." A tensão culminou em um silêncio profundo até que Miguel, quebrando o clima, olhou para Eduardo. "Você e Lucas são nossa prioridade agora. Devemos defender quem realmente somos." A cena desmoronava em um misto de vozes e chamas de emoções. Rafael explodiu em um grito de pura raiva. "Vocês são fracos! Não sabem com quem estão lidando!" E num ato desesperado, ele fez um movimento rápido e arremessou algo na direção de Miguel. Eduardo não pensou. Ele se lançou para frente, bloqueando o golpe com o corpo. O impacto fez cambalear, mas ao olhar para Lucas, viu a determinação nos olhos dele. O tempo parecia parar quando, cercados pela confusão, as verdades começaram a despontar, como novos dias após uma longa noite. E num feixe de luz entre as sombras, as vozes começaram a se acalmar. Era uma nova era, um novo começo. Eduardo, ferido e cansado, olhou para Lucas e sorriu. "Vamos reconstruir isso juntos. Não vamos deixar o passado nos prender." O coração de Lucas se encheu de esperança. As soluções não seriam fáceis, mas juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. E naquela hora, algo mudou. O amor se tornou a base. Enquanto todos começavam a enxergar um futuro mais claro, a cena se tornou uma sombra em movimento. A verdade e a mentira dançavam entre si como uma brisa leve em um dia quente. Educação, dor e amor entrelaçados em um cenário que prometia muito mais. Enquanto caminhavam para fora, Eduardo sentiu otimismo pela primeira vez em muito tempo. O que viria a seguir? O futuro permanecia envolto em mistério, mas ele sabia que juntos poderiam enfrentá-lo. Antes que pudessem sair da casa, uma luz brilhante do lado de fora iluminou todos os rostos, revelando novos desafios. Mas também novas oportunidades. Então a leitura nos toca. Você foi transportado para esse mundo e agora é sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Os verdadeiros fãs com